Fala vasos, como é que vocês estão? Só alegria? Micael Silva aqui. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like e venha comigo nesse vídeo. Hoje eu quero fazer esse vídeo para mostrar para vocês que tudo que nós formos fazer na nossa vida está intimamente ligado a pessoas. Então nós temos que ser gratos. E para me chegar até aqui, onde eu estou hoje, esses meus 26 anos, eu dependi de pessoas. Primeiramente, eu dependi de que Deus quisesse que eu existisse, de que Ele me formasse e permitisse com que eu pudesse estar junto dos meus pais. Segunda coisa, sou grato porque meus pais quiseram me ter, eles não impediram. Se tem uma coisa que eu sou grato, é isso. Eles tiveram uma criação cristã, uma criação extremamente tradicional, e eles não evitaram ter filho. Inclusive, existem vários estudos que mostram quando você evita ter filho de maneira artificial, ou seja, fazendo uso de remédio, no caso da mulher, anticoncepcional, isso causa uma série de desestruturação no seu corpo, alterando hormônios, alterando humor, fazendo brotar outro tipo de enfermidade. Por isso, tem que pesquisar a composição daquilo que você está tomando. E faz uma série de alteração, não é esse o tema do vídeo, mas só uma questão de alerta. Então, por isso, eu sou muito grato aos meus pais. Sou grato aos meus professores, quando eu estudava em Maceió, mesmo eles não tendo uma estrutura física que atendesse à sua capacidade de ensino, esses caras, esses profissionais, eles fizeram uma diferença gigante na minha vida, porque eles inovavam de um jeito tão grande. Por exemplo, eu estudei em colégio que só tinham 6 salas, acho que era um pouco maior que essa minha cozinha, que essa cozinha aqui de casa é grande, e só tinha um corredor que ligava essas salas, e a pessoa na hora do intervalo ou ficava dentro da sala ou ficava no corredor. E mesmo assim os professores inventavam, faziam a gente pensar fora da caixa, criavam uma série de atividades, falavam para nós a importância de você estudar acerca de algo para poder sair daquela realidade. Por quê? Esses dias eu li no livro Quem Pensa Enriquece que quando você sai do zero, do totalmente zero, da base, é muito mais difícil, ou seja, quando você vem de baixo, é muito mais difícil você sair de baixo do que você já nascer num patamar financeiro onde mostra para você que você tem possibilidade de chegar onde você quiser. Por exemplo, você sair de uma renda hoje, de um salário mínimo, no máximo, uns R$ 1.400, nascer com essa realidade, nascer entre 5, 6 irmãos, ou às vezes nascer no nordeste do Brasil, lá onde algumas regiões que praticamente não tem nada. Você viver numa realidade de que as pessoas que estão ali não venceram na vida, não saíram daquela bolha, não conseguiram furar aquela bolha, tiveram uma vida normal, às vezes trabalhando para assando e comendo ali, é muito mais difícil. Por quê? Porque você não tem um vislumbre da onde você pode chegar. E um dos maiores problemas hoje, e na verdade é um problema que acredito que sempre existiu, é de fato o meio a qual você vive. Se esse meio for um meio limitado e você não tiver possibilidades de procurar informação para poder sair daquele meio, você acaba se acostumando com aquele meio. Então, a realidade para quem vem do Nordeste brasileiro é essa. E as pessoas que estão vendo esse vídeo que são do Nordeste sabem do que eu estou falando. Por exemplo, da minha classe, eu era o cara, literalmente, eu era o cara que menos sabia de matemática, que menos sabia de português, que menos sabia de qualquer outra matéria, porque eu não tinha perspectiva de futuro, eu não estudava. Eu passava por bom comportamento, por relacionamento com os professores, com os amigos ali, eu fazia as atividades. Eu sempre fui bom em desenhar, em comunicação, em estar envolvido com música, esse tipo de coisa assim. Entendeu? Então eu passava ali, tal, tinha um trabalho, ia, desenrolava, fazia, às vezes em cima da hora o pessoal não queria apresentar, eu ia lá em cima da hora, o pessoal, tem que falar isso aqui, eu ia lá e desenrolava, conseguia me virar bem sossegado, mas de fazer mão na massa mesmo ali, desenrolar, desenhar, escrever e buscar, nunca fui disso. Matemática então nem se fala, e olha que hoje eu trabalho com mercado financeiro, né, mas nunca fui bom em matemática. E da minha sala, eu me considerava o menos inteligente, porque eu estudei com pessoas que, se elas tivessem a mesma oportunidade que eu, ou se elas tivessem enxergado as mesmas coisas que eu enxerguei, ou que eu estou enxergando e que eu enxergo, elas estariam deslanchando na vida.
Por quê? Eu trabalhei eu estudei com jovens extremamente inteligentes. Caras e moças que era surreal. Você perguntava uma conta para eles, sabiam na ponta da língua, explicava de um jeito assim que eu ficava, meu, como assim? Como assim? Só que, muitas das vezes, o meio a qual essas pessoas viviam, a comunidade, a família em si, desestruturadas, faziam com que essas pessoas optassem, infelizmente, pela criminalidade. As moças, às vezes, acabavam engravidando cedo demais, ia morar com um cara que não queria nada com nada e acabaram se perdendo. Ou, às vezes, não tiveram uma perspectiva de futuro para sair dali, não tiveram a oportunidade para sair dali. Por isso que eu sou muito grato, porque acredito que, ao sair daquele ambiente, projeto de Deus de nos tirar daquele ambiente e mandar para outra região do país, que mesmo você escasso financeiramente, mas você já iniciava num degrau um pouco mais acima, porque aqui no sul do Brasil dá mais oportunidade, você consegue entender que se você se esforçar um pouco mais, você consegue juntar não só conhecimento, mas também consegue ter uma vida totalmente diferente. Então é importante salientar isso. A diferença cultural. Por exemplo, na região Nordeste o pessoal é muito receptivo, muito alegre, muito aquela questão de família, todo mundo reunido, todo mundo feliz. Quando você chega aqui no Sul, tem essa diferença. As pessoas é mais difícil de fazer amizade. As pessoas não são tão sociáveis assim. Só que quando você vem para cá e você vem com aquele gás de trabalhar e de estudar, você consegue desenvolver muito mais rápido do que no Nordeste, porque aqui tem mais oportunidade. Aqui as pessoas, de fato, elas cuidam um pouco mais da vida delas, elas são um pouco mais fechadas, mas em contrapartida isso faz com que você cresça e amadureça, pois você acaba focando muito na sua vida. Você não tem tempo para ficar falando da vida dos outros, se preocupando com coisas superficiais. E é uma diferença cultural muito grande. Não estou dizendo que uma é boa, outra é ruim. No Nordeste você é muito acolhido pela receptividade do povo. E eu amo isso. Aqui no Sul o pessoal é mais centrado, mais tranquilo. Só que por outro lado, você acaba focando na sua vida. Isso é o que realmente importa. Você tem que focar na sua vida para poder obter os seus resultados. Entendeu? Você foca naquilo que de fato interessa. Você não fica tanto com aquela ilusão, apesar de ter muito, mas aqui você não tem tanto aquela ilusão que o governo vai te ajudar. Não tem muito essas questões de ficar pregando o tempo inteiro. O governo vai te ajudar, faz isso, faz... Não, as pessoas querem saber de trabalhar, de estudar e de correr atrás. Entendeu? Tem muito essa mentalidade e você acaba desenvolvendo muito essas questões. Então, além de eu ser grato pelos meus pais, ser grato pelos meus professores, ser grato por Deus ter planejado tirar a gente da região Nordeste, ter mandado para cá e feito com que a gente crescesse muito. Eu sou grato também porque até a pandemia, como eu expliquei nos vídeos passados, eu não tinha o hábito de estudar nem de ler, mas foi vendo lives de homens cristãos que acabou girando essa chave. Um desses caras, comecei a assistir no YouTube, por exemplo, Eduardo Vasco. Um abraço para vocês se estiverem vendo esse vídeo, meu querido. Através do canal dele, comecei a assistir homens e mulheres dando relatos de experiências pessoais com Deus e falando de Bíblia. Isso me interessou para ler Bíblia. Através do canal dele, fui me apresentado também o outro Eduardo Chivanelli, Rafa de Sena, professor Kleber. Vários outros homens que causaram impacto na minha vida, no quesito de me despertar para começar a ler as Sagradas Escrituras e fazer dela o meu livro de leitura diário. E esses homens, através da internet, eles impactaram minha vida de uma forma tão grande que, a partir daí, eu pude entender e enxergar que, antes mesmo de eu começar a ler, antes mesmo de eu começar a estudar, antes mesmo de eu ingressar no colégio, os meus pais, eles já desempenharam esse papel, porque eles doaram o seu tempo, doaram todo o seu esforço para que nós pudéssemos crescer em um ambiente saudável, em meio a situações extremamente complicadas e de violência onde nós nascemos. Mesmo assim, os nossos pais, eles desempenharam um papel fundamental, com rigidez, corrigindo de fato. E eu sou muito grato por isso, mantendo aquela questão de respeito, de saber qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Então, isso foi de extrema importância. Então, na pandemia que eu comecei a ver as lives, esses homens de Deus começaram a me instruir a ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, e foi a partir dessas pessoas na internet que elas nem sabem que eu existo, e até então eu não sabia. Outro carinha, o próprio Renan também,
que trabalha com desenvolvimento pessoal. Esse cara foi de extrema importância porque ele começou a mostrar como que funciona a questão do conhecimento, do desenvolvimento humano. E ele começou a falar a respeito disso e eu até então nunca tinha ouvido falar a respeito disso. Então eu ficava vidrado ali nas lives, assistindo no trabalho, lendo Bíblia, comecei a ler outros livros também. Então foi através de pessoas que me despertou esse lado de querer estudar, de querer ser alguém, de saber que se eu estudar acerca de algo eu posso ter uma vida melhor. Não mais fácil, né? Mas eu digo uma vida melhor no quesito de entrar pelo caminho do conhecimento, poder impactar mais e mais as pessoas que estão ao meu redor. Depois disso, eu comecei a ler Bíblia, começou a me causar uma inquietação porque eu não tinha perspectiva de futuro, ou seja, eu não tinha uma ideia de profissão. E foi justamente lendo a palavra, comecei a pesquisar no YouTube. Um dos meus irmãos, Melk, meu irmão mais velho, um dia ele chegou para mim no chaveiro e falou: Miquel, tu tem um dinheiro parado aí que nunca pensou em investir não, tal? Eu falei, cara, nunca pensei. Ele falou, pesquisa aí a respeito. E daí um amigo meu, Walter, ele estava fazendo vídeo na época de finanças. E aí eu assistindo o vídeo dele, eu também fui impactado. Eu falei, cara, eu conheço esse cara tá falando acerca de dinheiro, tá falando de quantidades pequenas, eu tenho essa quantidade, eu vou começar a pesquisar a respeito. Então foi aí que eu comecei a pesquisar. E só que para mim poder juntar esse dinheiro, eu tive uma oportunidade cedida por alguém. E essa oportunidade cedida por alguém foi alguém que nós temos grande estima, um amigo meu amigo o Anderson. Esse cara também teve um impacto gigante na nossa vida, entendeu? Porque esse cara, ele deu esse voto de confiança, tanto ele quanto meu amigo Roger, e tanto também o meu antigo patrão, né? Que nós temos grande estima por ele, nosso irmão Jorge. Esse cara também, um cara cabuloso, tem uma história de vida surreal, fora do comum, fora da curva. O cara é cabuloso, fora da curva demais, entendeu? E ele cedeu essa oportunidade. Então, ou seja, direto ou indiretamente, você está ligado a pessoas. Você dependerá de pessoas para que você chegue aonde você quer chegar. E todas essas pessoas, e tem muito mais pessoas na minha vida, mas todas essas pessoas, elas foram de suma importância para que eu pudesse, há 2 anos atrás, parar e pensar, rapaz, eu não posso ficar a minha vida inteira, por exemplo, como chaveiro, apesar de eu estar ganhando bem, mas eu não posso ficar a minha vida inteira preso em um local, dependendo unicamente de uma renda e não poder viajar, não poder ter liberdade de tempo, não poder ter perspectiva de futuro. Entendeu? Então, um vídeo na internet me despertou a tudo isso. Então, eu vejo que você ser grato a todas as pessoas que te ajudaram, e ser grato mesmo. Ser grato não é você ficar bajulando o tempo inteiro, não é falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Não, ser grato é falar a realidade, mas ser grato é um estado de espírito, meu irmão. Ser grato é um estado de espírito. O ser grato é você olhar para a vida do cara, independente do que a pessoa possa fazer para você depois, independente, tá? Mas ser grato é você olhar e saber diferenciar. E o homem tem muito disso. O homem, ele é muito racional. Ele sabe diferenciar as atitudes da pessoa, do que a pessoa faz hoje, do que ela fez no passado. Então o homem, ele sabe diferenciar isso. Por exemplo, se o cara abrir uma porta de trabalho para mim, eu sou extremamente grato pela vida dele, pela oportunidade que ele me deu, independente do que possa acontecer no futuro. Tá entendendo? Por quê? Você consegue enxergar que alguém te estendeu a mão. Às vezes você vai conversar com a pessoa ela não tem a mesma opinião que você, mas a pessoa, de alguma maneira, ela não te desrespeitou, e você sabe, não, aquele cara não me desrespeita, ele me respeita. Então eu vou respeitar ele, por mais que eu não concorde com a opinião dele. Mas você sabe diferenciar. Você não mistura o sentimento que você está sentindo ali no momento e fala, ah, não, eu não gosto dele porque ele falou isso para mim. Tá, mas... E a história do cara aqui, de contribuição para a sociedade, para a sua vida, inclusive, fica na onde isso aí? Entendeu? Então você tem que ter essa noção. Você tem que saber que gratidão é um estado de espírito. Quando você vive nesse estado de espírito de gratidão, você não fica esperando que as pessoas tenham a obrigação de te ajudar. Você já é grato simplesmente por você existir, por Deus ter feito tudo isso na sua vida, pelas pessoas que passaram na sua vida, pelo impacto que essas pessoas causou, e você entende que você está numa caminhada. E que nessa caminhada, pessoas vão surgir, Deus vai colocar pessoas no teu caminho, que essas pessoas vão abrir portas para você. E você também terá que transbordar na vida do outro. Tá entendendo? Você não fica esperando, alguém vai me ajudar, ou a reclamação tem que ter. Não, não vai. Então, essa é a realidade. Então, através dessas pessoas, foi quando eu comecei a ter uma perspectiva de futuro. Eu comecei a entender que eu tenho um superpoder. Um livro que eu li, Sem Limites, do Jim Quick,
Ele fala a respeito disso. Você tem o superpoder de aprender o que você quiser. Eu falei, poxa, eu acho isso interessante, então eu vou pegar para mim. Realmente, se você dedicar tempo, esforço e uma estratégia, você consegue aprender qualquer coisa que você quiser, estiver disposto a aprender. Entendeu? Desde que você dedique tempo, você tem uma estratégia de ensino e você tem o quê? Persistência. E é isso que eu estou fazendo aqui no YouTube. Entendeu? Eu ia criar esse canal no próximo mês de outubro. Só que falei, cara, vou criar esse mês e vamos para cima. E realmente não me arrependo. Então, a finalidade que eu quero mostrar para você nesse vídeo aqui, você dependerá de pessoas. Eu dependi de pessoas para poder aprender. Eu dependi de uma pessoa para poder começar a investir. Outro cara, Augusto Bax. Eu saí do totalmente zero, sem saber de nada, de fato. Entendeu? Fui impactado por uma publicação de um cara no Instagram. Esse cara não cumpriu o que ele falou, acabei perdendo dinheiro, mas aí despertou o desejo em mim de pesquisar um pouco mais e encontrei esse cara chamado Augusto Bax. Esse cara, Augusto Bax, ele tem um curso, fez o curso, vendeu o curso, aprendi o que ele sabia fazer e acabei aprendendo várias outras informações nesse caminho. E depois dele veio outros caras me ensinando outras coisas e assim foi sucessivamente. Então, ou seja, tem pessoas que elas vão fazer diferença maior na sua vida. Tá? E tem aquelas que vai ser uma diferença bem pouca, mas será uma diferença pouca, assim, uma passagem rápida, que fará grande diferença lá na frente. Mas todas elas deixam uma contribuição. E você tem que entender que as pessoas, elas são importantes para o teu desenvolvimento. E aqui eu estou citando pessoas chaves, né, voltadas nessa questão do desenvolvimento. Fora amigos, né, que a maioria dos meus amigos, eles de fato causaram bastante diferença na minha vida, né? Então, o seu ambiente, o seu meio, vai determinar aonde você quer chegar. Ele vai facilitar isso aí, ele vai te estimular a fazer com que você comece a pensar fora da caixa. E às vezes você não tem um ambiente tão propício, mas se você tem o que? Acesso à internet, acesso a livros, você consegue ter esse vislumbre do futuro. Igual eu relatei em alguns vídeos passados para vocês. Uma vez eu fui no casamento do meu parceiro Gessé, cheguei lá no condomínio fechado, os caras de outra realidade. Eu falei, rapaz, isso aqui é surreal. A partir daquilo ali eu falei, peraí, tem uma realidade aqui a qual eu nunca acessei, nunca nem sonhei na minha vida. Se esses caras chegaram aqui, eu também posso chegar onde eu quiser. Entendeu? E para você ter ideia, se você lê a Bíblia diariamente, você é impactado por homens que existiram há 2000 anos atrás. E até antes disso. Ou seja, homens que deixaram relatos, inspirados pelo Espírito Santo, e que você acaba tendo tua vida transformada. E o que esses homens falam, o que esses homens falaram, e que ficou registrado neste livro sagrado, faz com que a tua vida ela mude drasticamente. Então, ou seja, tudo que nós vamos fazer está ligado a pessoas. Então, com essa reflexão, quero mostrar para você que valorize as pessoas que passam pela sua vida. Beleza? Não menospreze ninguém pela aparência. Lembre-se sempre das pessoas a quais as pessoas nunca lembram. Por exemplo, se você é um cara que gosta de organizar eventos, de estar junto com a galera, manda uma mensagem pro cara que ninguém lembra. Eu gosto de fazer isso. E você vê que as pessoas, elas são impactadas de maneira gigantesca. Tá bom? Sai um pouco da sua zona de conforto, vá visitar alguém, vá visitar um senhorzinho de idade. Na minha família nós temos essa cultura de gostar de visitar senhores de idade, pessoas enfermas, pessoas carentes. Nós gostamos disso porque nós aprendemos, não é que nós se achamos, não. Nós aprendemos com isso, cara. Nós aprendemos. Eu trouxe em vídeos passados uma reflexão a respeito de quanto mais de idade você fica, mais carente você fica de atenção. Entendeu? E isso é muito real. E você, como jovem, valorizar, dar essa atenção para um senhor de idade, chegar e brotar na casa dele do nada. Semana passada nós tivemos uma experiência dessa surreal. Rapaz, você tem a sua vida transformada e você acaba pegando chave de esclarecimento que você leva para a sua vida. Entendeu? Até mesmo para a saúde. Para a saúde. Coisas riquíssimas. Entendeu? Que uma simples conversa de você sair da sua casa, da sua zona de conforto e acabar ajudando alguém ali, dando ouvidos para ela, conversando com ela. Ok, vasos? Então esse vídeo ficou uma reflexão aí para você e que espero que tenha ajudado. Comenta aí embaixo, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos junto para mais uma semana abençoada.